boa noite. Hoje é 28 de dezembro de 2016. O Noticidade está no ar. Nesta edição você vai ver: Prefeitura de Tatuí é invadida por manifestantes. Funcionários da Santa Casa invadiram o prédio da Prefeitura para reivindicar pagamentos de salários atrasados e outros benefícios. E você vai ver também. Bairro de Araçoiaba da Serra enfrenta falta de água em meio ao calor intenso e às festas de fim de ano. E você vai ver opções de lugares tranquilos para passar o ano novo. Essas e outras notícias você confere agora no Noticidade. O fim de ano está chegando e os problemas na saúde, infelizmente, continuam. Hoje, funcionários da Santa Casa de Tatuí ocuparam a prefeitura em protesto por falta de pagamento. Quem tem os detalhes para a gente sobre essa ocupação ao vivo é o repórter Basílio Magno. Boa noite, Basílio. Boa noite, Jaia. Boa noite a todos. Olha, os salários estão atrasados desde novembro. Além disso, os funcionários da Santa Casa de Tatuí não receberam o 13º salário e, além disso, a cesta básica. Então, passaram o Natal com a ceia muito mais magra do que o ano passado, Jaia. Eles entraram em greve hoje. Na verdade, 70% dos funcionários estão de braços cruzados, enfermeiros, técnicos de enfermagens, o pessoal da limpeza, serviços de escritório, menos os médicos, Jaia. Para falar mais sobre este assunto, vou conversar agora com Milton Chances, que é o presidente do SimSaúde, que representa a região de Sorocaba e também aqui Tatuí. Ô Milton, o estopim da greve foi realmente a falta do pagamento de salários. Boa noite. Boa noite. Houve um compromisso na Assembleia passada de que essa greve era para ter começado na quinta-feira. A provedora foi para a Assembleia e se comprometeu no dia 27 a repassar os salários e no dia 29 o 13º. Ela não cumpriu nem uma coisa nem outra, jogou a responsabilidade para a Prefeitura, que por sua vez devolve a responsabilidade para a provedora. A situação está complicada aí para os funcionários. Inclusive, parece que o dinheiro do empréstimo consignado foi retido e tem funcionários até com o nome no SPC. Explica isso para a gente. Isso, além do FGTS e INSS, que configura a apropriação indébita também do dinheiro do trabalhador, cerca de 50 trabalhadores fizeram empréstimo consignado em um determinado banco. Foi descontado do seu salário e a Santa Casa não repassou para esse banco, fazendo com que esses trabalhadores tivessem seus nomes negativados nos órgãos de SPC, Serasa, trazendo um prejuízo enorme para os trabalhadores. Bom, Basílio Magno, a gente ouviu aí, Basílio, perdão a interromper, a gente ouviu aí, né, o representante do sindicato, mas eu quero saber, né, e muita gente quer saber também, o que a Prefeitura tem a dizer sobre essa situação. Olha, Jaia, a Prefeitura emitiu uma nota aqui para a nossa reportagem sobre as reivindicações. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Tatuí informou que recebeu um ofício essa semana da Provedoria da Santa Casa, que pediu a antecipação de aproximadamente R$600 mil, referente ao exercício de dezembro. Mas esse valor pode ser pago apenas em janeiro, pela próxima administração. A Prefeitura também informou que está em dia com os repasses e que a última parcela de R$61 mil, referente ao mês de novembro, que venceria no dia 31 de dezembro, será paga nesta quinta-feira, Jaia. Tá ok, então, Basílio, muito obrigada pelas informações e a gente continua aí acompanhando essa situação. Agora a gente fala de segurança. A Polícia Civil de Sorocaba fez um balanço positivo sobre os trabalhos ao longo de 2016 na região. A seccional está entre as 3 delegacias do estado que apresentaram aí melhores resultados. O repórter J. Abreu conversou com o delegado Marcelo Carriel, que comentou aí sobre essas ações desse ano. A Delegacia Seccional de Sorocaba está entre as 3 mais atuantes de todo o estado de São Paulo. A gente vai conversar com o delegado seccional de Sorocaba, o Dr. Marcelo Carriel. Doutor, esse resultado é bastante significativo, importante para a cidade e para a área da seccional, né? Exatamente. A seccional, nós adotamos já há alguns anos uma nova forma, uma nova maneira de se investigar, de se trabalhar. Essa produtividade que nos deixa entre as 3 melhores do estado, ela se refere a prisões, interceptações, investigações, mandados de busca, mandados de prisão
e inquéritos que são instaurados, são relatados, e o volume dessas prisões, para você ter uma ideia, nessas operações mensais que nós fazemos, chegamos em um período de 30 horas que dura essa operação, a prender 180 a 200 pessoas. Tudo isso fez com que a gente alcançasse um índice muito bom na questão de produtividade de atos de polícia judiciária, como nós chamamos, que nada mais é do que atos que decorrem de uma investigação bem feita e chegam à autoria de vários crimes. A gente tem a cada 100 mil pessoas 6, quase 7 homicídios. O ideal, obviamente, é que não houvesse nenhuma morte dentro do mês. Sorocaba hoje mantém uma média de 6,7, 6,8 por 100 mil habitantes, o que é muito abaixo do limite preconizado pela ONU, por exemplo, e pela OMS. Obrigado pelas informações, Dr. Marcelo Carreal. Voltamos ao estúdio. Bom, e falando do trabalho da polícia, foi preso em Itupeva um dos criminosos suspeitos de envolvimento na agressão que causou a morte de um vendedor ambulante dentro de uma estação do metrô na capital paulista. Ricardo Nascimento Martins, de 21 anos, foi detido nesta terça-feira. O primo dele, Alípio Rogério dos Santos, também suspeito de participar do crime, foi detido hoje em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu na noite de domingo na estação Dom Pedro II, no centro da capital. Câmeras registraram a agressão contra o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas. A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias para a dupla. A polícia procura por 2 suspeitos de terem assaltado e agredido um comerciante no Jardim Novo Mundo, em Itu. O dono do comércio teria sido rendido pela dupla, que até o momento do crime ainda se passava por clientes. A vítima levou vários chutes e socos e foi levada em estado grave ao pronto-socorro do Parque Industrial. Os ladrões fugiram com o dinheiro. A seguir, prefeito de Sorocaba, Antônio Panunzio, concede entrevista à TV Sorocaba SBT antes de deixar o cargo. O Noticidade volta já. A polícia procura pelo suspeito de ter abusado sexualmente de uma adolescente e tê-la mantido refém na Vila Marques, em São Roque. A jovem teria sido rendida após descer de um ônibus na noite desta terça-feira e só foi liberada hoje, às 5 horas da manhã. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada após a jovem dar entrada na Santa Casa da cidade. Em depoimento, ela teria alegado que o criminoso armado a empurrou para um matagal e a obrigou a manter relações sexuais com ele. O estado de saúde dela não foi divulgado. O caso é investigado. Bom, agora a gente fala de política, porque o dia 1º de janeiro está chegando e muitos prefeitos vão entregar o cargo, né? Antes de deixar a Prefeitura de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio fez questão de visitar a TV Sorocaba SBT, fez um balanço do governo dele e falou dos planos para o futuro. O encontro de Antônio Carlos Panunzio foi com a direção da TV Sorocaba SBT. Na conversa, ele agradeceu à emissora pela cobertura jornalística feita ao longo de seu governo e, em uma entrevista, fez um balanço de sua administração. Do ponto de vista administrativo, eu deixo uma prefeitura bem melhor do que a prefeitura que eu encontrei, que ela vinha. Não estou aqui responsabilizando, dizendo que as administrações anteriores não fizeram nada. Fizeram, vem numa sequência fazendo. Mas, na verdade, o grande salto do ponto de vista da informatização da prefeitura, de possibilitar que os próprios da prefeitura, das diferentes secretarias, pudessem conversar entre si, do acesso para a gestão orçamentária por parte de todas as secretarias, independentemente de fazer consultas à Fazenda e tudo mais, isso aconteceu no nosso governo. Algumas das coisas importantes que nós queríamos ver acontecer nesses 4 anos de governo foram possíveis. Não foram possíveis porque ou não houve o recurso, ou houve muita dificuldade do ponto de vista pela legislação que engessa o serviço público de uma maneira geral, de levar adiante. Cito o exemplo aqui do BRT. O BRT levou muito tempo porque houve muito empecilho, muito artifício jurídico de gente que perdeu a licitação, não conseguia ganhar, de opositores políticos e questionamentos até de desconhecidos. Se não pude construir um prédio para o hospital da Zona Norte, eu entreguei a Sorocaba um hospital maior do que aquele que é o Hospital da Santa Casa. Maior e com mais recursos.
Então, se a questão era o atendimento, a gente fez mais do que previa. Agora, não consegui fazer o prédio, embora tenha desapropriado e pago a área e tudo mais, não foi possível. Certo? Por quê? Porque faltaram repasses, muitas dificuldades mesmo derivadas dessa situação de crise que vive o país. A cidade está de pé, os serviços essenciais todos funcionando. O que você percebe é, por exemplo, corte de grama, mudou a intensidade. Você hoje está com grama mais alta nos canteiros, nos jardins, nos parques. Varrição de rua mudou a intensidade. Então, todas essas coisas que foram permitidas de fazer, nós fizemos. Não tenho pretensão de disputar nenhuma eleição. Mas entendo que tenho, até pela experiência que acumulei, pelos nível de informações que eu pude reunir ao longo de minha vida pública e de toda a vida, né? Porque não é apenas da vida pública, mas antes de ingressar na vida pública também a gente vai absorvendo em todos os setores que a gente trabalha, estuda e tudo mais, vai absorvendo informações. Eu acho que isso tem que ser colocado à disposição da sociedade. O fato de ter podido governar Sorocaba neste período desta pior crise da história, eu tenho que agradecer ao povo de Sorocaba. Ainda que, em muitas das medidas que eu tive que tomar, o povo teve dificuldade de entender, porque cada vez que você tem que cortar alguma coisa, mudar o paradigma de algo que vem sendo feito há anos dessa forma, romper certos procedimentos de costumes que haviam, essas coisas todas provocam choque, mas eram necessários. E o prefeito eleito José Crespo, que vai assumir a Prefeitura de Sorocaba no dia 1º de janeiro, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar o secretário de Saúde. Durante coletiva na Câmara Municipal, o prefeito eleito em Sorocaba, José Crespo, anunciou o novo nome escolhido para o cargo de secretário de Saúde. É o médico Sérgio Alexandre de Oliveira. Em novembro, chegou a ser anunciado o nome da médica Janaíne Andréa Marques para a pasta. Crespo comentou que a saída de Janaíne não teve nenhuma relação com a ação jurídica que ela vem sofrendo por improbidade administrativa. Ela tem um processo e até tem uma condenação, mas nada disso impede que uma pessoa exerça o cargo público. A única ressalva contrária é se ela não estiver com os direitos políticos vigentes. Então ela está na vigência dos direitos políticos dela, poderia tomar posse e exercer o cargo até que eventualmente um dia esse documento aparecesse. Segundo informações do Tribunal da Justiça, Janaíne recebeu a condenação entre 2010 e 2012, quando prestava serviços em Araçoiaba da Serra, ao mesmo tempo em que era sócia de uma empresa que ganhou licitação para prestar serviços na área da saúde pela Prefeitura. O tribunal entende que ela foi privilegiada. A médica nega. Não teve privilégios, tá? Foi a única empresa que apresentou na carta convite. Mas toda a carta convite é colocada em diário oficial para as pessoas poderem participar. De acordo com o prefeito eleito de Sorocaba, o planejamento da Secretaria da Saúde já está pronto há pelo menos 2 anos. Mas esse trabalho todo não vai ser perdido, não. Segundo o novo secretário da pasta, projetos serão reaproveitados e a partir de 1º de janeiro, uma das prioridades será o atendimento em hospitais de referência. A prorrogação do TAC, do Hospital Psiquiátrico, a questão do Santa Lucinda, a questão da Santa Casa, né? Entre outras coisas a serem, que são mais urgentes, na verdade, né? A saúde precisa realmente de cuidado. A seguir, Papa Francisco nomeia novo arcebispo de Sorocaba. Os detalhes em instantes. Até já!